Olá, alunos do sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes. Eu sou uma mulher branca com os cabelos avermelhados na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa preta. E hoje vamos ver qual é o título da nossa aula? Então, hoje vamos falar dos vestígios do passado. Você já viu ou leu alguma das histórias do famoso detetive da literatura inglesa Sherlock Holmes? Eu adoro. Adoro quando ele vai pesquisando e analisando os indícios e os vestígios que os bandidos fizeram nas histórias. E se eu te disser que nós, historiadores, somos também um pouco de Sherlock Holmes? Assim como o detetive famoso, nós também falamos da história através dos indícios, dos documentos, dos vestígios do passado. E é sobre os vestígios do passado que nós vamos falar nessa aula, que vamos ver também quem são os historiadores, vamos ver o que são as fontes históricas, vamos ver quem são os agentes da história e vamos ver como a gente escreve a história. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Primeiro, vamos falar da palavra, o termo história. O que ele significa? História é uma palavra grega e, no latim, historia significa aquele que pesquisa, aquele que procura. Para os antigos gregos, historiador é aquele que pesquisa, que investiga, aquele que procura saber. Mas história tomou a conotação atual depois das investigações de um homem, esse aí que você está vendo, chamado Heródoto, que viveu no século V antes da Era Comum. Heródoto foi geógrafo e historiador. Ele é chamado pai da história, porque ele escreveu um livro chamado Histórias, onde ele escreveu sobre a invasão da Grécia pelos persas. Mas você pode me perguntar, muitos escritores já tinham escrito coisas passadas, acontecimentos passados. Mas a importância do livro de Heródoto está no fato de ele escrever algo que aconteceu e considerar esse acontecimento um problema filosófico ou um projeto de pesquisa, que podia revelar conhecimento sobre o comportamento humano. E é por isso que hoje a história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. A história estuda os processos de mudanças na sociedade, estuda as mudanças, aquilo que mudou ao longo do tempo e a sua relação com o presente, e estuda o que não mudou ou que mudou muito pouco. Dessa forma, a gente consegue entender as sociedades. E quem faz isso é o historiador. O historiador é aquele profissional que estuda na universidade e se forma para fazer a escrita da história. E a escrita da história é feita a partir dos documentos, dos vestígios, dos indícios. E é por isso que nós, historiadores, somos um pouco de detetive. O detetive vai pegar um fio de cabelo, ou vai pegar uma lata de refrigerante, ou vai pegar qualquer coisa para compor o seu conhecimento. Nós, historiadores, pegamos os documentos, e esses documentos são de diversas naturezas. E para fazer história, a gente parte do presente para entender o passado. E é por isso que o historiador, ele é a pessoa do tempo presente. Só que a história, um pouco atrás, só se importava com os grandes personagens, com os grandes acontecimentos. A história se valia das guerras ou de um governo, do que um rei ou do que um presidente fazia. Isso até mais ou menos 100 anos atrás, quando lá na França uma escola chamada Escola dos Análises percebeu o seguinte: quem faz história somos todos nós. E aí ela começou, os historiadores formados nessa escola, a trabalhar com os métodos das ciências sociais. Isso porque começou a trabalhar com um tempo chamado de longa duração. Por quê? Para poder a gente entender as mudanças e as permanências, conforme eu falei lá no início. Então, hoje em dia, para a história, quem faz história somos todos nós. Sou eu, você, os seus pais, a sua professora, todas as pessoas na rua, todas as pessoas da sua comunidade, todas as pessoas do país onde você vive. Por isso, todos nós, homens e mulheres, somos
sujeitos da história, porque nós vivemos, nós estamos construindo e criando coisas novas todos os dias. Mas o historiador não trabalha sozinho. A gente precisa de outros profissionais, como, por exemplo, os biólogos, os arqueólogos, os paleontólogos, os geógrafos e, principalmente, os arqueólogos. Como você pode ver nesse slide, os arqueólogos são extremamente importantes para a pesquisa histórica. Eles estudam restos de casa, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rochas, vasos, entre outras coisas. O pedaço de um machado de pedra escavado por um arqueólogo é examinado em um laboratório. Pode nos mostrar e nos contar sobre a idade que aquela pedra tem, o modo de vida daquele povo que utilizou aquele machado. Como podemos ver nessas imagens, nós temos alguns exemplos de sítios arqueológicos. Na maior parte das vezes, os arqueólogos encontram um caco de cerâmica ou outras vezes encontram cabeças gigantescas como essa que a gente está vendo agora. Assim, incorporando os conhecimentos de outras áreas, nós historiadores conseguimos ordenar e organizar um pouco mais o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais nós sabemos sobre o passado. E por isso que o historiador é como se ele fizesse um diário de viagem. A cada nova descoberta, a gente vai acrescentando uma página. E para isso nós utilizamos os documentos e as fontes históricas. Esses são todos os vestígios que as comunidades, os seres humanos deixaram na Terra. E nós dividimos essa documentação, essas fontes, em dois grandes grupos. As fontes históricas imateriais e as fontes históricas materiais. Vamos analisá-las uma a uma desse grupo? Chamamos fontes imateriais os relatos, as memórias, as brincadeiras, as histórias contadas pelos mais velhos. As fontes orais também são as lendas e os mitos, que são passados de geração a geração, como acontecia na antiguidade, quando os costumes eram ensinados através das histórias contadas de pai para filho. Nesse outro slide, podemos ver as histórias dos mitos do passado na antiguidade. Por exemplo, na Grécia, quem contava as histórias eram chamados os aedos, e eles recitavam essas histórias tocando uma lira. O mais famoso de todos os aedos foi Homero, que escreveu a Ilíada. Na África, como podemos ver, temos os griots, que eram responsáveis pela manutenção das tradições. Ainda temos como fontes orais os relatos que podem ser gravados, que a tecnologia permite hoje em dia. Esses depoimentos de alguma pessoa ou de grupos inteiros servem para que a gente conheça a história de vida dessas pessoas. É chamada história oral. E agora vamos ver as fontes de tipo material. Olha comigo no próximo slide. As fontes escritas, os registros do passado em forma de texto, durante muito tempo foram os documentos mais importantes. Eles podem ser cartas, livros, jornais, revistas, certidões, relatórios, testamento, entre outras coisas, como podemos ver no nosso slide, que nós temos, por exemplo, a Lei Áurea, que ela é um documento importante na história do nosso país. Esses documentos podem ter um caráter pessoal ou podem pertencer a grupos específicos. As próximas imagens mostram para a gente as fontes históricas de natureza iconográfica ou visual. São os documentos que estão relacionados às fotografias, aos desenhos, às pinturas, caricaturas ou qualquer tipo de representação visual que possa transmitir alguma informação para a gente. As obras de arte também são importantes documentos históricos. Por exemplo, as pinturas egípcias, gregas ou romanas, elas nos dão importantes informações sobre o passado. Nas próximas imagens, podemos ver as fontes de cultura material. São tipos de fontes que não se enquadram nas características das outras, como, por exemplo, estátuas, vasos, cerâmica, fósseis, ferramentas, armas e restos de construções e outros objetos que podem ser utilizados como vestígios para uma investigação do passado.
Um exemplo de como o historiador utiliza as fontes de cultura material, por exemplo, são os registros das sociedades ágrafas, que não deixaram escrita. A partir da observação, da escavação de arqueólogos e antropólogos, nós, historiadores, pegamos essas conclusões e conseguimos traçar como essas sociedades viviam, por exemplo, no Brasil, antes de nosso país ser Brasil. Mas vamos explicar de forma simples como é o passo a passo de uma pesquisa histórica, como o historiador consegue construir uma narrativa e entender o que se passou? O primeiro passo que o historiador dá é propor uma questão, uma pergunta sobre o passado a partir do presente. Um exemplo que eu trouxe para vocês. Por que estudantes usam uniformes escolares? Sempre foi assim? Houve mudanças? Houve coisas que continuaram iguais? Quais fatores contribuíram para essas mudanças? O segundo passo, o historiador tem que delimitar o período de tempo e o espaço que ele está estudando. No nosso caso, nós vamos estudar o uniforme dos estudantes da rede do Rio de Janeiro. O terceiro passo, o historiador vai reunir as fontes históricas que irá utilizar. Por exemplo, textos, revistas, jornais, fotografias, objetos e entrevistas com pessoas que estudaram naquela época. E, por fim, o historiador vai organizar, relacionar e interpretar as fontes para construir uma narrativa verossímil dos fatos. Resumindo, então, nossa aula de hoje, nós vimos que o conhecimento histórico é uma construção que parte do presente e vai para o passado. As questões que nos inquietam hoje são nossa diretriz. Nós vimos que quem faz história é o profissional da história, formado numa universidade. Nós vimos que existem alguns tipos de documentos de natureza material e imaterial. Nós vimos também que hoje, para a história, todos nós somos agentes, porque estamos vivos e estamos vivendo e fazendo história. E vimos que, diante da diversidade de documentos, de fontes históricas, o historiador amplia e muito a sua possibilidade de investigação. Por isso, o historiador ele é tão importante para a nossa sociedade, para que nós entendamos o passado e só entendendo o passado nós entendemos o presente. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou te fazer um desafio. Olha comigo essa imagem. Meu desafio para você é analisar uma fonte histórica. Nós temos aqui uma pintura. E aí, qual é o exercício? Você observa com atenção e tente analisar como um historiador faria. É uma pintura antiga ou atual? Onde as pessoas estão retratadas? Que grupo de pessoas parece estar nessa pintura? O que elas estão fazendo? Como estão vestidas? Há indício de que essas pessoas são de outro país? Com base em suas observações, elabore uma hipótese que explique a vida das pessoas retratadas nessa pintura. Agora nossa aula fica por aqui e eu convido a vocês a ficarem ligados na próxima aula de História. Tchau!